Aí Deus começa a dizer para você: eu vou quebrar a tua soberba, filhinho. Eu vou quebrar a tua soberba, filhinha. Porque cantar em línguas estranhas aqui, desobedecer pai, é hipocrisia religiosa, estrelinha de Jacó. Aí Jesus te trouxe para você, te trouxe aqui nesse congresso para dizer: tu é escolhido, aprende a respeitar painho, aprende a respeitar maninha. Canta hinos aqui de louvores a Deus, mas em casa, quando a tua mãe te chamar para lavar o prato, diga assim: senhora, não coloque desculpa nessa unha de gavião que você fez de gel, que se passar no pescoço de alguém rasga. Deixa essa unha de gel para lá, pega o avental e vai lavar o prato. Obedeça a papai e a mamãe. Tem alguém entendendo a palavra? Dá um glória a Deus aqui pra... Quem está cansado diz amém. Misericórdia. Misericórdia. Então receba a força de Deus aí em nome de Jesus. Queridos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Por favor, abramos as Bíblias, o Evangelho escrito por João, queridos. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 15, versículo 16. Queridos, vamos para a palavra. Evangelho escrito por João 15 e o 16. Está escrito assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Agora toda a juventude, repita comigo no 3, o versículo 16. 1, 2, 3. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Quem diz amém, queridos? Eu quero meditar com vocês nessa tarde sobre um tema bastante prático. Eu preciso da preciosa atenção de todos para desenvolvermos essa temática que Deus nos orientou para essa tarde. Quero meditar com vocês sobre a postura de um escolhido. Repita comigo: a postura de um escolhido. Pode ser mais forte: a postura de um escolhido. Quando lemos os evangelhos, dentre os 4 evangelhos escritos no Novo Testamento, 3 são considerados evangelhos sinóticos, pois eles relatam as atividades de Cristo em seu exercício terrenal e os seus milagres numa mesma ótica. Por isso que é denominado evangelhos sinóticos, numa mesma perspectiva. Cleverlan, homem de Deus. Só que o evangelho de João, ele vai sair um pouco desta visão e vai mostrar e demonstrar a divindade de Jesus revelada através de escritos joaninos. João, em uma determinada feita ou em uma determinada situação, ele foi solicitado pelos presbíteros da igreja da Ásia Menor para que ele escrevesse esse evangelho, para confrontar algumas heresias que estavam sendo pregadas por um certo judeu chamado de Cerinto. Cerinto era um problema na igreja da Ásia Menor, pois ele estava proliferando uma ideologia herética acerca da divindade de Jesus, confrontando e dizendo que Jesus não era Deus. João vai escrever este evangelho para confrontar tais heresias. Por isso que no capítulo 1 ele começa a escrever dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, revelando a pessoa de Jesus Cristo encarnada. Essa revelação encarnada veio nos trazer vida e luz, trazendo luz sobre as trevas e libertação dos cativos. Perceba que a ideia introdutória do evangelho escrito por João é defender a divindade de Jesus diante dos hereges, diante dos pseudos ensinadores. Perceba que no decorrer deste evangelho,
riquezas teológicas e literárias são escritas e expressas. Porém, nós começaremos a perceber que a partir do capítulo 13, nós iremos iniciar agora a meditar em um bloco denominado do bloco da continuação das últimas orientações de Jesus para os seus discípulos. Perceba que Jesus, antes de ir à cruz, ele orienta os seus discípulos acerca de alguns comportamentos que eles precisavam preservar para que o reino de Deus fosse executado com intensidade, para que o reino de Deus fosse executado com autoridade. Perceba que o capítulo de número 14, Jesus ele vai revelar o caminho para aquele que ainda não estava entendendo ou conhecendo a direção espiritual do seu evangelho. Perceba que Tomé era discípulo, estava perto, mas ainda não tinha compreendido que Jesus era o caminho. E Jesus, no capítulo 14 de João, versículo 6, disse-lhe Jesus a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Perceba que neste ponto os discípulos não eram mais iniciantes da fé. Eles já estavam com Jesus por cerca de 3 anos. Quantos anos? Por cerca de quantos anos? Eles estavam com Jesus há cerca de 3 anos, experimentando providências, experimentando multiplicar de pães e peixes, experimentando milagres extraordinários. Eles viram Lázaro ressuscitar, eles viram mulheres sendo curadas, homens que eram cegos sendo curados. Os discípulos aqui mencionados pelo próprio Cristo não eram pessoas iniciantes na fé, já eram pessoas que caminhavam com ele por um certo tempo, ouvindo as suas orientações e vivenciando milagres e de maneira empírica, experiências de maneira clara. E perceba que Jesus se atém a orientá-los acerca de algumas orientações acerca do reino de Deus e de alguns comportamentos que precisavam ser preservados. Porém, no capítulo 15, que nós estamos baseando a ministração para esta tarde, que é a temática de vocês, Jesus continua orientando os discípulos e agora ele vai expressar uma verdade poderosa, porém de maneira simples, porque Jesus utilizava-se de coisas do dia a dia para trazer verdades espirituais poderosas. Ele começa a descrever João, no capítulo 15, versículo 1, dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ele está dizendo: eu sou videira verdadeira. Ele está dizendo: a única fonte de esperança espiritual para a sociedade sou eu. Todas as outras fontes, todas as outras insinuações de vida ou encaminhamentos de vida são falsas, são destruidoras, são podres, são fétidas. Mas eu sou videira verdadeira, sou fonte de vida verdadeira. Ele começa a vincular os seus discípulos a uma fonte verdadeira, a uma fonte genuína. Perceba que tem uma palavra que eu preciso pensar com vocês, e a palavra é vínculo. E eu preciso que vocês gritem bem forte comigo no 3, 1, 2, 3, vínculo. Mais forte, vínculo. O que é vínculo? Vínculo, quando eu digo que eu tenho um vínculo, eu digo que eu tenho contato, que eu tenho conexão. Quando eu digo que eu tenho um vínculo, eu estou dizendo que eu tenho relacionamentos. Jesus começa no capítulo 15, olha que riqueza. João escrevendo dizendo: eu sou videira verdadeira. Ele está dizendo: vocês estão caminhando comigo porque vocês têm um vínculo comigo. Este vínculo ele é poderoso, porque ele é um vínculo transformador, ele é perdoador, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O vínculo em Cristo é um vínculo transformador. Segundo, o vínculo de Cristo ele é tão poderoso que é um vínculo convocador. Aquele que aceita Cristo é perdoado dos seus pecados, mas aquele que está em Cristo também é convocado para o serviço. Ele começa a introduzir aos seus discípulos e lembrá-los que ele é a videira verdadeira, em quem eles estão vinculados, em quem eles estão presos, em quem eles estão
arraigados. E ele continua dizendo no versículo 1: e o meu pai é o lavrador. Todos nós sabemos que nós cremos que Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Nós cremos na Trindade. Mas perceba que a grandeza teológica e espiritual aqui é tão grande, que mesmo ele sendo Deus, ele atribui ao Pai a autoridade do dono da vinha, como sendo dono da geografia, como sendo dono dos seus discípulos. Ele diz: Deus, ele é o lavrador. Ou seja, se Deus, ele é o dono, ele tem o poder e a autonomia de retirar todo tipo de tranqueira que tem na terra. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Se Deus é um dono, ele passa o filtro e observa: tem coisa estranha na terra, eu vou retirar. Então Jesus começa a iniciar dizendo: eu sou videira verdadeira em quem vocês têm vínculo, porém todo aquele que é vinculado, ele é passado por um filtro para que ele continue frutificando no reino. Por isso que no versículo 2 do evangelho escrito por João capítulo 15, ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, olha a negativa, toda vara em mim que não dá fruto, ela não é deixada. Toda mocidade diga: ela é tirada. Só quem almoçou em nome de Jesus diga: ela é tirada. Meu Deus do céu, acorda, vaso. Ela é tirada e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Agora perceba: toda vara em mim que não dá fruto. Ele está dizendo toda vara em mim que não dá fruto. Olha, irmãos, ele poderia dizer toda vara que não dá fruto. Ele está dizendo toda vara em mim que não dá fruto. Eu estava lendo esse texto bíblico e pensei: quantos estão perto, mas perderam o senso de convivência? Quantos estão na congregação e perderam o senso de vínculo com a videira? Quantos não estão com as fardas, bem vestidos, e perderam o senso de vínculo espiritual com o eterno? Vou clarear: tem cara de crente, mas coração de Judas. Tem cara de santo, mas coração de profano. Olha como é interessante: toda vara em mim que não dá fruto. Perceba que aquele que está, mas não frutifica, não representa o reino. Pois todo aquele que representa o reino frutifica e frutos dignos de aceitação. Só que não, quando lemos a Bíblia, vemos Paulo falar sobre algumas expressões de frutos. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, ou carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, perceberemos que existirá aqui as obras da carne e os frutos do Espírito. Perceba, queridos, versículo 18 em diante, ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora olha que riqueza, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, ele é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que é que nós possamos entender? Podemos entender que aqueles que estão na casa, mas não frutificam mais vinculados à videira, as primeiras expressões que ele vai revelar são expressões que estão inseridas nos frutos da carne. Vamos começar aqui a clarear. Aquele jovem que está com a farda, mas vem para o conjunto só para namorar. Ele vem para o conjunto só para paquerar. Ele não dá um glória nem com pé de cabra na boca do terra, dá do vaso, mas ele vem só para olhar as mocinhas do conjunto. Ele está com a... começa a disfarçar aí que eu estou te vendo aqui de cima, vaso. Começa a disfarçar, mas tu dá um sorriso para ninguém pensar que é contigo. Ele está com a camiseta, ele disse que está na videira, mas as reações, os seus comportamentos não revelam o reino, não revelam os frutos do Espírito. O que é que tem para esses tales? Tem fogo para queimar a carne, encher ele de óleo santo para purificar o Espírito. Quem está entendendo, diga amém.
Sonoplasta, me dá monitor, ajuda esse vaso, glória a Deus, abre o monitor para mim, glória, isso, muito obrigado. Então perceba, queridos, que os frutos revelam quem nós somos. Eu vou repetir e você conclui. Os frutos revelam quem nós, revelam quem nós, revelam quem nós. Jesus está dizendo, vocês vão revelar quem vocês são com aquilo que vocês vão expressar. Isso é o que o versículo 2 do capítulo 15, escrito por João, está dizendo. Agora perceba, vós já estáis limpo, no versículo 3. Pelo quê? Pela palavra que eu vos tenho falado. Versículo 4, estai em mim, mais uma vez, vínculo, e eu em vós, vínculo. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ele está dizendo, quem não está em mim, mas quem aparenta estar em mim, esse será retirado. Mas quem está em mim, este dará continuidade. E aqui eu vou começar o sermão dessa tarde, sobre postura de um escolhido. O que é que Jesus quer nos ensinar no capítulo 15 do evangelho escrito por João? Ele está dizendo, primeiro, quem é escolhido, ele executa uma visão espiritual aguçada. A visão espiritual de quem é escolhido, ela é aguçada para as coisas espirituais. E agora eu quero pensar com vocês sobre o tempo de cegueira espiritual que estamos vivendo no cenário eclesiástico, no âmbito nacional e no âmbito mundial. Perceba que com a falta de convivência com a videira, estamos perdendo o senso de espiritualidade. Estamos cada vez mais frios, egoístas, arrogantes, calculistas e problemáticos. Nós nunca vivemos um tempo de ser tão difícil pastorear o povo como estamos vivendo hoje. Eu atribuo um título para os pastores e dirigentes de congregação. Eu digo que eles são heróis. Aqueles que dirigem congregação hoje são heróis. Por quê? Porque a visão espiritual de muitos tem perdido a habilidade de alcançar o eterno, e eles estão frios e problemáticos. É a realidade da sociedade atual. Pessoas que aparentam ser, mas não são e dão problema. Por isso que a primeira coisa que o escolhido deve ter é uma visão espiritual aguçada. Por que, Thales? Quem tem visão espiritual aguçada, ele não é levado por todo tipo de doutrina, ele não é enganado, ele não é levado por vãs filosofias. O que é que o sistema desta era prega? Ceticismo espiritual, ceticismo às instituições religiosas, heretismo religioso. Se nós não tivermos cuidados, nós perderemos a visão espiritual, porque estamos abrindo brecha para as heresias tomarem o lugar do Espírito. Com isso perderemos o poder em movimentação. Como eu identifico um jovem que não executa a postura de um escolhido? Por exemplo, ele está na faculdade, que ele faz o curso, mas ninguém sabe que ele é crente. Ele é um nítido 007 na faculdade. Ele se forma há 5 anos e ninguém sabe que ele é crente. Ele tem uma visão espiritual deficiente. Ele é natural. Ele não tem prazer de revelar o reino em seus comportamentos, em seu testemunho, em sua vida diária. Thales, como é que eu posso identificar um jovem que não tem postura de escolhido? Ele é extremamente opositor à obra. Nada ele concorda no que se diz respeito a evangelismo. Ele diz, eu não vou, e também não concordo. Ele não faz, mas também não concorda com aqueles que fazem. A geração que não se posiciona como escolhida é uma geração que está ficando adoecida dentro do templo, apodrecendo dentro do templo. Por quê? Não é por falta de ensino, porque a Assembleia de Deus tem doutrina, a Assembleia de Deus tem costume, a Assembleia de Deus tem ensino bíblico. Mas o que é que falta, Thales? Falta de responsabilidade com a videira, com o vínculo espiritual que fomos vinculados. Então muitos não querem mais
compromisso com as coisas espirituais. Tem alguém me ouvindo? Diz amém aí. Então comece a perceber de maneira introdutória que Deus vai nos levar para alguns comportamentos e responsabilidades, mas eu preciso despertá-los para coisas que estão apodrecendo o reino de Deus e sua atividade. Outra reação de um jovem que não tem postura de um escolhido: ele é rebelde com seu pai e sua mãe. Jovens com visão espiritual adoecida, eles não visam o respeito aos seus pais como um princípio e um mandamento bíblico. Eu vou iniciar o texto e vocês continuam. A Bíblia fala sobre o primeiro mandamento com promessa. Qual é? Honra ao teu pai e à tua mãe, para que vocês tenham curtos dias. Curtos dias. Curtos dias. Para que tenham o quê? Longos dias. Aonde? Na terra. O jovem que não tem postura espiritual de escolhido, ele tem uma visão tão cega que ele é rebelde com pai e mãe e ainda acha que está certo. Ele prefere ouvir a influência de terceiros, mas desobedece às orientações patriarcais e maternais. Pessoas doentes que dizem que são cristãs, mas perderam o vínculo com a videira. Eu estou pregando para jovens aqui que a mãe orienta, ele não escuta. A mãe ensina, ele não exerce. O pai convida, ele não vem. Aí Deus te trouxe nessa tarde aqui para o Templo Central de Macau para te dizer: se teu pai mandar tu ir e tu não vai, no bem, mas eu posso te mandar tu ir na dor. Então é melhor tu obedecer enquanto tu tem as duas pernas. É melhor tu obedecer enquanto tu tem saúde. É melhor baixar a cabecinha para papai e para mamãe enquanto tu estás na casa de papai e de mamãe, porque a vida é uma escola estarrecedora. Aí Deus começa a dizer para você: eu vou quebrar tua soberba, filhinho. Eu vou quebrar tua soberba, filhinha. Porque cantar em línguas estranhas aqui, desobedecer pai, é hipocrisia religiosa, estrelinha de Jacó. Aí Jesus te trouxe para você, te trouxe aqui nesse congresso para te dizer: tu é escolhido, aprende a respeitar painho, aprende a respeitar maninha. Canta hinos aqui de louvores a Deus, mas em casa, quando a tua mãe te chamar para lavar o prato, diga assim: senhora, não coloque desculpa nessa unha de gavião que você fez de gel, que se passar no pescoço de alguém rasga. Deixa essa unha de gel para lá, pega o avental e vai lavar o prato. Obedeça a papai e a mamãe. Tem alguém entendendo a palavra? Dá um glória a Deus aqui para... Meu Deus do céu. Aí tem menino dizendo assim: Thales, e para os meninos, tenha calma. Quando o seu pai bater na porta do seu quarto, você estiver jogando Free Fire, abençoado, deixa aquele infeliz daquele computador e vai pagar a conta de luz na Caixa Econômica. Sabe por quê? Porque é melhor tu obedecer ao teu pai para ser homem do que ficar dentro de um quarto fechado e virando vagabundo. Então aprenda que a postura do escolhido não começa fora, começa... Eu preciso da atenção de vocês. Não começa fora, começa dentro. Para melhorar a dinâmica da aplicação, para começarmos a aplicar mais o texto, diz para esse jovem que está perto, diz para esse vermelhinho que está perto de tu aí, olha para esse vermelhinho, para essa vermelhinha, e diz assim para ele: Deus te chamou para tu ter postura de escolhido. Pode ser mais forte, diga: Deus te chamou para tu ter postura de escolhido. Então desperta, vaso. Deus conta contigo para algo, e Ele vai revelar nesta tarde o que Ele quer. Então perceba que Deus começa a nos levar para uma visão de despertamento para compreendermos alguns posicionamentos. Eu conheço tantos jovens que por desobediência estão pagando preço. Em que sentido? Jovem que tem uma postura de escolhido, ele teme tanto a Deus. Agora nós iremos para o lado do temor. Iremos pensar agora no temor. A visão espiritual aguçada, ela gera temor naquele que é escolhido. Todo jovem que é escolhido por Deus,
e tem uma postura espiritual saudável, ele não ultrapassa limites morais. Vou repetir. Ele não ultrapassa limites morais. Perceba que a sociedade, ela está apressada em se conhecer tudo. Hoje uma criança de 3 anos mexe mais no celular do que o próprio pai de 50, de 46. A tecnologia avançada, a sociedade pós-moderna, com o seu avanço em todas as áreas, tem feito com que as pessoas sejam sedentas em conhecer tudo fora do seu tempo. Então, o grande perigo do tempo atual é a sociedade, principalmente de jovens, me escute, olhe para cá, querer ultrapassar limites morais, sem pensar nos seus resultados, sem pensar nas suas consequências. Perceba que Jesus diz: aquele que está em mim foi purificado pela palavra. Todo jovem que é escolhido, que exerce uma postura espiritual saudável, ele não rompe limites de moralidade. Perceba, irmãos, que tem meninas que não saíram ainda nem do vale de ossos secos, 12 anos de idade, e já quer namorar, e já quer casar. É uma pressa terrível. Tem meninos que não tem dinheiro nem para comer uma coxinha ou com um refrigerante depois do culto, e já quer arrumar namorada com 14 anos. É engraçado, não é? Eita, já tem gente agoniado. Mas escute só, é a pressa, é a agonia que a sociedade está pregando, que nós temos que romper limites. Não pensamos mais em se estudar, em se preparar para construir família. Perceba que cada vez mais está se acelerando os jovens que estão contraindo relacionamentos muito cedo e dando problemas a pastores. Irmãos, eu ando por esse Brasil por misericórdia de Deus, e os pastores que tinham cabelo perderam cabelo. Graças a Deus que o pastor Jeremias ainda tem esse cabelo maravilhoso, que eu quero um dia, quem sabe, ter igual, pastor. Glória a Deus. Mas tem obreiro que nem cabelo tem mais, porque ele chega no gabinete e a mãe diz: pastor, preciso de um tempo com o senhor. Pois não, eu vou com meu marido aí, presbítero da congregação. A minha filha com 15 anos, pastor, ela está ansiosa, pensando em morrer, porque Joãozinho disse que não queria mais ela. Aí o pastor: mas ela tem quanto tempo de namoro? 1 mês, 15 dias e 23 horas. E Chiquinha disse que não quer mais viver, não quer mais cantar, não quer mais comer, e é tarja preta, remédio de ansiedade. Aí você perde o tempo de estar com a sua família para ir para o gabinete. Eu ouvi Chiquinha e Joãozinho chorando, porque acabou o namoro de 5 dias, ou de 1 mês, 15 dias e 22 horas. E isso é resultado da falta de postura espiritual da geração de hoje, queridos. A pressa, já diz o ditado, é inimiga da perfeição. Quando há um rompimento e não há uma violação de intimidade, ainda se resolve com menos burocracia. E quando engravida? E um moído grande. Agora o desespero. Olhe, todo aquele que não tem postura de escolher. Eu não estou lendo nenhum sermão, porque Deus está mandando aqui agora. Tudo aqui agora. Todo aquele que não tem postura de um escolhido, aquele que foi convocado para um ofício, aquele que é discípulo de Cristo, aquele que representa o reino, todo aquele que não exerce essa postura, ele não pensa nas consequências futuras. E o grande problema é, aquele que erra, que vacila o pé, coloca a culpa em todo mundo, menos em si próprio. É uma era de pessoas que alfinetam liderança, alfinetam pastor, alfinetam coordenador, alfinetam todos, menos ele, confrontando os seus pecados e as suas misérias. É o tempo da mimação, é o tempo de pessoas imaturas, com decisões infantis e com realidades apodrecidas. Então eu venho nessa tarde com muita segurança do que eu estou pregando para vocês. E quando daqui para terminar o congresso, hoje à tarde, você vai ver o que Deus vai fazer aqui nessa tarde. Mas eu preciso comunicar de maneira bem clara o que Deus está me orientando. Ter vínculo com a videira é a questão de sobrevivência espiritual, porque não adianta aparentar ser e não ser. Então o que é que tu queres ser? Um jovem escolhido com postura, ou um hipócrita religioso dentro do templo, sem viver a essência do verdadeiro mover do Espírito, do poder do Espírito? Então começa a se identificar. Eu prego aqui para 2 classes de pessoas: aqueles que são verdadeiramente comprometidos com o ser escolhido, com o ser chamado,
Estou pregando para outra classe que está aqui e veio empurrado. Está com a camiseta, mas não sabe nem o que está fazendo aqui. E está aqui há muito tempo, mas ainda não se identificou. E eu quero lembrar você, em nome de Jesus, que todo aquele que é escolhido por Deus, que tem uma visão espiritual aguçada, que tem uma visão espiritual saudável, ele tem um temor preservado, ao ponto de, quando os melhores pratos aparecerem, ele ter prazer de encher a boca e dizer: eu não aceito as propostas de Babilônia. O que Deus está incutindo na tua cabeça, na tua mentalidade, é que o poder do não vai te fazer viver. É um tempo onde o sim tem que ser dito pela maioria. Vou repetir: o poder da tua negativa vai te fazer viver dentro de um cenário onde a maioria diz sim. Eu quero que, por gentileza, eu sinto uma inspiração da parte de Deus para liberar essa palavra profética. Levanta a tua mão direita, que eu vou liberar essa palavra. O teclado pode tocar bem baixinho, mas levanta a tua mão direita agora, porque eu sinto que no mover espiritual que está acontecendo aqui, Deus está destronando influências das trevas contra a tua mente, para que você não viva uma vida de temor. É uma aplicação um pouco séria, mas é necessária para este momento de agora. Por que, Thales? Porque Deus está desarticulando ações infernais que estavam tentando seduzir a tua mente, para tu dizer: a partir de hoje não sou mais crente, ou esse é o meu último congresso, eu vou aceitar a proposta, eu vou me render ao pecado, eu vou ceder aquele pacto, aquele vínculo com alguém. Mas está caindo por terra nesta tarde e agora aqui. Eu convido pelo menos mais 2 vasos aqui ousados para levantarem as mãos aos céus, para darmos um brado de ordem em nome de Jesus. Satanás, influências satânicas, é no nome de Jesus que eu te ordeno agora: perca a força, perca a força, perca a força, perca a força, perca a força. Redesce antanasio rabaia. Com a mão levantada ainda para o céu, tu vai liberar 30 segundos de glória, porque Deus me mostra no mundo espiritual, pastor Jeremias, que esta tarde aqui em Macau é uma tarde que Ele está blindando os corações do Dejade e de todos que estão presentes aqui, para que a erva daninha não tome o lugar da videira. O Espírito intervém na tua vida e diz: não aceite a proposta, não ceda ao pecado, anda comigo, vive comigo, anda comigo, porque o céu vai se revelar com mais intensidade. Eu vou deixar você adorar. Hoje eu sentindo graça, revácia. O clima está melhorando. Entrega mais, entrega mais, entrega mais, entrega mais. Não forço nada, mas eu gosto de deixar o Espírito Santo trabalhar com o seu próprio povo. Ele nos conhece, Ele lhe conhece. De olhos fechados, começa a dizer para o Espírito: me preserva. Comece a dizer em espírito e dizer para Deus: me preserva, Senhor. Que Ele começa a tratar contigo agora, retirando algumas visões, algumas ideias, algumas histórias, alguns destinos, algumas invenções que o diabo incutiu na tua mente. Percebeste que Deus já quebrou, e agora Ele começa a purificar a tua alma, o teu espírito, o teu entendimento e o teu coração, fazendo o quê? Reacendendo uma chama que estava quase apagada. E nesse fechar dos olhos de 30 segundos, o Espírito começa a se mover em ti de maneira tão poderosa, que Deus me autoriza para dizer: esta tarde em Macau é tarde de divisor de águas. Tua vida só vai ser a mesma, só vai continuar do jeito que está, se você permitir, se você quiser continuar assim. Mas o Espírito diz: para aqueles que estão em mim, para aqueles que estão frutificando em mim, eu tenho mais tesouros do céu para liberar sobre eles. E Deus me diz:
diz em oração hoje à tarde: Thales, diga para eles em Macau que eu estou levantando uma safra de pregadores, de missionárias, de missionários, de auxiliares, de diáconos, de presbíteros, evangelistas, pastores. Deus está liberando talentos, liberando ministérios, liberando dons para aqueles que entendem que o coração tem que estar na videira. Recebam estes mistérios agora. Tenho mais para ti, diz o Senhor. Dos teus caminhos cuido, das más veredas te protejo. Quantos abraços na tua alma já não te dei? Quantos socorros eu já não liberei nas tuas emergências e urgências? Porventura pensas tu que não te enxergo? Veja as tuas crises. Contempla os desafios no meio dos teus familiares. Porventura não cheguei e te livrei? Ah, se tu pudesse ver os laços que tenho eu cortado no mundo invisível. Se tu pudesses contemplar as artimanhas do adversário que eu tenho desarmado contra a tua vida e os teus. Quantas e quantas e quantas interferências já não fiz. Eu te escolhi, diz o Senhor, para seres diferentes. Por isso trato com teu coração nesta tarde e gero desejo pela minha presença, diz o Senhor. Aonde houver alguém que está sendo tocado pela presença do Espírito Santo, receba um envolvimento poderoso deste dunamis que desce na terra. O templo central de Macau nesta tarde está sendo um ambiente de tratamento de Deus no âmbito espiritual e moral e emocional. E Deus começa a arrancar de ti tudo que Ele jamais um dia plantou, para que o reino comece a se desenvolver ainda mais.
Comece a sentir este toque. Eu estou ouvindo línguas estranhas aqui. Para os espirituais que oram, vão entender o que eu vou dizer, o que Deus está me mostrando aqui. Pastor Jeremias, eu estou vendo vultos saindo do templo central da aldeia aqui em Macau. O Espírito me revela uma condução aplicada de que Deus começa a libertar muitos jovens e pessoas aqui nesta tarde, agora. Eu preciso de algumas mulheres de intercessão, alguns obreiros para orarem comigo, porque existem jovens aí que já estão começando a se sentir mal. Outros já estão agoniados com a arritmia cardíaca acelerada. E o Espírito me diz: eu estou iniciando um processo de libertação. Canto remacianda. Está saindo os vultos desta tarde. Quem é espiritual, o Senhor, mostra o que o Senhor está me mostrando aqui em Macau nesta tarde. Revela, revela, revela. Enda comandúria, remância. Enda da mamassúria. Espírito de suicídio desapareça. Cante. Espírito de loucura desapareça. Espírito que está aprisionando em vícios imorais, desapareça agora. Perca a regência, perca o controle, perca o domínio, porque este é escolhido de Deus para uma grande obra, e tu não terás o poder sobre ele, sobre ela. Desapareça agora, em nome de Jesus. Quem é de guerra, levante a mão comigo, guerreiro, para guerrear. Enquanto Satanás está tentando influenciar a cidade de Macau para a prostituição, para as drogas, para a criminalidade, está sendo gerada uma geração aqui neste campo eclesiástico que vai levantar a bandeira ensanguentada da videira e vai dizer: eu sou escolhido, eu sou escolhido, eu sou escolhido para algo maior na terra. Adoro escolhido. Sente o que seria de mim. Sente, sente, sente o que seria de mim. Sente, sente, sente o que seria de mim. Sente, sente, sente. O Espírito canta no meu ouvido essa canção e eu quero reproduzir para cantarmos para Deus hoje aqui. O que seria de mim? Sente, cante, sente, sente, cante. O que seria de mim? Seria
assim. Fica assim. Tu crê que Jesus pode te batizar hoje? Quem tem desejo pela obra de Deus, que sonha ser um obreiro, um pastor, um presbítero, quem está aqui que tem esse desejo? Levanta a mão assim. Só quem tem esse desejo, levanta a mão assim. Mais um ponto na mensagem, para a gente orar. Isso é vocês que a mensagem é prática. Todo escolhido que tem uma postura saudável, que preserva a visão espiritual aguçada, que tem o temor a Deus, que entende o mover de Deus na dinâmica de comportamentos de respeito aos pais, à sua palavra, respeito às condutas bíblicas. Todo escolhido crer que Deus opera sinais. Porque perceba que a convocação de Jesus te vincula a um serviço. Deus nunca te nomeia sem uma responsabilidade. E como é que nós iremos executar esta responsabilidade? Só iremos executar a responsabilidade que para nós foi liberada, cheios do Espírito Santo. E o que é que Jesus deixou para nós por intermédio do Espírito? Os dons espirituais. E Jesus disse que no seu nome, ao orarmos e ministrarmos, Ele batizaria com o Espírito Santo, derramaria o seu Espírito sobre todos nós. Todo escolhido que executa a postura saudável, ele acredita no continuismo. Ele não é cessacionista. Os cessacionistas, eles pregam que a manifestação do Espírito foi restrita à igreja primitiva. Todos nós que cremos no Evangelho de Cristo, no poder dinâmico do reino, acreditamos que o Espírito continua operando no meio do seu povo. Se Ele continua operando no meio do seu povo, Ele continua executando o mesmo poder, revelando o mesmo eterno sobre nós. Só quem recebe só são aqueles que estão vinculados aonde? Quem está entendendo a mensagem está lembrando? Na videira. Quem está vinculado na videira verdadeira, que frutifica frutos dignos de aceitação, representando Jesus, eles crendo recebem o poder do Espírito Santo. Quem entendeu diz amém. Atentos como vocês estão. Fiquemos todos em pé em nome de Jesus. Por gentileza. Eu vou pedir para alguém, por favor, algum obreiro, o senhor permite, pastor, para retirar essas duas fileiras de cadeiras aqui, gente. Por gentileza, se puderem. A hora passa muito depressa. Quem está atento, dá um glória a Deus aí. Quem está atento, dá um glória a Deus. Fica atento, fica atento. Primeiro grupo. Você que sabe o que é a postura do escolhido, que crê que Deus opera sinais. Tu já foi tratado, já foi curado, já foi renovado. Só que eu quero, por gentileza, todos aqueles que não são batizados no Espírito Santo, não são, que querem frutificar ainda mais, sai do teu lugar rapidamente e vem aqui para frente, porque nós iremos orar para Jesus batizar no Espírito Santo. Olha que batalhão maravilhoso. Vem, vem. Aleluia. Tá vindo, venham, venham. Pode
autorização do pastor Jeremias, ele disse que pode ocupar aqui em cima também, viu? Venha. Que coisa tremenda. Eu vou orar, eu vou orar. Luiz e Malaís. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando Eu oro. tu te revelas a mim, eu vou orar, Eu vou orar, eu vou orar. eu vou orar, eu vou. Porque quando eu oro, tu te revelas. Havendo mais. Aleluia. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar Ele, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Já tem jovem de joelho aqui na frente, você não está nem Eu vendo. vou buscar, Já tá de joelho eu vou aqui. buscar. Quem faz isso é o eterno, meu amigo. Eu vou buscar. É a palavra que faz, ele está aqui, operando o seu poder entre nós. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, Feche os olhos, senhorito. eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, Fecha os olhos e abre a boca para glorificar. eu vou buscar, 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 porque eu busco, tu te revelas a mim e leva-me ao lugar onde está o Senhor e eu. Desfrutamos do momento. Esse amor e sentir eu sei que vou me levar ao Isso. lugar onde está o Senhor e eu. Desfrutamos do esse amor e sentir eu sei que Baixinho, baixinho. vou. Quem vê à frente e não é batizado, fecha os Eu olhos. vou orar, Você que já é batizado, está perto de alguém que não é, coloca a mão na cabeça dele aí. Coloque a mão na cabeça dela aí. Você que já é cheio, você que já está frutificando, que já é batizado, coloca a mão na cabeça dele, na cabeça dela. E vai orando. Se tiver alguém para Jesus, também vem. A porta de salvação está aberta. Alamanduri candaramanas. Batismo bom é batismo confirmado de ouvido. Se aproxima. tu te revelas a mim e leva-me ao lugar onde está o Senhor e eu. Desfrutamos do momento. Te amo, meu papai, papai.
tribo escolhida, seja batizado, seja batizado, seja batizada. Jesus está batizando aqui no meio. Vai dar glória, vai ficar de boca fechada a terra. Adora escolhido. Não há espaço pra baixada. Todo vazio que havia hoje é sua morada. A minha alma pensava e nada me completava. A tua presença me falava. Minha vida foi transformada. Enche Jesus. Vai levantando os obreiros aqui nesta tarde. Esse Maraís. Levanta, obreiro. Eu ministro sobre a minha geração, Senhor. Eu ministro sobre a minha geração. O amor que eles nunca sentiram nada. Transforma para que eles vão. Vai confirmando os batismos. Vai confirmando os batismos. Quem for sendo batizado, vai confirmando de ouvido. Batismo bom é batismo confirmado de ouvido. Os cárceres da depressão estão caindo por terra. Entra na cama do Soria Barras. Uramanduria canto do Manôncia Derrevasa. Cativeiros espirituais estão sendo quebrados. Romanocome dançando na Madonna Bacanto e Ovara Gaiwisawi. Prisões espirituais estão sendo despedaçadas. O nome de Jesus em Maraíse. Nós iremos clamar o nome de Jesus. Cante aí, clame o nome de Jesus. Porque Jesus está despedaçando a barras. Jesus está despedaçando a barras. sobre cada mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Isso! Clamo Jesus. Está batizando mais, vai Teu confirmar. nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
mão dizendo que queriam ser obreiros. Aqueles que levantaram a mão dizendo que queriam ser obreiros, que têm sonho de ser pastor, pregador, pregadora, missionária. Faz assim com a mão assim. Vocês acreditam que Deus liberou o ministério sobre vocês hoje? Foi Ele que escolheu você e te nomeou. Ele te deu uma representatividade, um selo específico para uma atividade específica. Comunicar o reino de Deus e revelar os seus sinais. Esses que estão com as mãos erguidas aqui agora, essas meninas que têm sonhos de serem, quem sabe, esposas de pastor, líderes de oração, círculo de oração, que acreditam nos sinais de Deus. Vocês que estão com a mão levantada, vai colocar essa mão que você levantou na cabeça de alguém que está do seu lado, e você vai ministrar aquilo que Deus liberou sobre você agora. Existe uma ação de distribuição de dons espirituais de Deus aqui no Templo Central de Macau, e você vai exercer essa autoridade aí agora. Coloque a mão na cabeça desse rapaz e dessa moça e ministre sobre ela libertação, saúde e cura. Deus começa a confirmar o teu ministério, jovem. Deus começa a confirmar o teu ministério, menina, a partir desta tarde, dizendo: eu te escolhi para tempos de sinais, eu te escolhi para o ministério de milagres, eu te escolhi para o ministério poderoso, ministério cheio de autoridade, um ministério intenso no meu poder. Coloque a mão na cabeça dele e ora por ele agora. Enquanto você ora por ele e ora por ela, eu quero saber aonde está a primeira vida que precisa voltar para Jesus hoje. Aonde está a primeira vida que precisa voltar para Jesus hoje? Você sabe que você saiu da videira e precisa voltar para a videira urgente. Onde está? Tem alguém entre nós? Enquanto os escolhidos estão orando, porque Jesus batizou e vai batizar mais, eu creio, Ele pode. Se houver alguém entre nós que não é crente, ou está afastado da igreja, sai do teu lugar rapidamente e vem para cá. Onde está a primeira vida? Vem para cá que o tempo que foi me dado já chegou no momento. Já está vindo a primeira, irmã Laís? Cadê? Onde está a primeira vida para Jesus? Vem. Cadê você? Está vindo aí? Traz ele aqui ou ela. Cadê ele? Cadê ela? Está vindo ali? Sinalize, meu filho, sinalize. Para a gente dar uma glória bem forte por tua vida agora. Cadê você? Cadê? Está chegando aqui, é? Cadê? Me orientem. Aonde está a primeira vida para Jesus? Ela está voltando para Jesus? Estava afastada da igreja? Não. Ela estava com o sentimento de que estava afastada da igreja, da presença de Deus, e veio para o altar reconciliando verdadeiramente. É isso? Olha o que Deus está operando aqui na frente, de farda, mas ela sentiu pela palavra que precisava voltar a estar vinculada com a videira. Onde está a segunda vida? Vem. Cadê você, meu filho? Me ajudem, obreiros, me ajudem, mães. Onde está a segunda vida? Vem. Levante a mão aí para a gente sinalizar. Cadê você? Venha para Jesus. Onde está a segunda vida? Tu que estás perto desse vaso aí, dessa menina, desse rapaz que não é crente, Deus não te colocou ele aí sem propósito. Convida ele e traz ele aqui à frente para renovar a aliança com Jesus hoje. Onde está a segunda vida? Tem mais alguém? Deus está me dizendo que tem mais aqui. Cadê você? Se tiver, levante a mão. Vou passar o microfone. Cadê você? Tem aqui. Essas meninas que estão aqui já são crentes? Eu
preciso que as moças me ajudem, que eu não conheço vocês. Elas que estão aqui já são crentes? Elas vieram à frente, sabe? Uma já é crente e a outra já também é crente. E vieram as pessoas aqui na frente, já são. Aonde está você, a segunda vida? Se tiver alguém pela internet que não é crente, que quer renovar a aliança com Jesus, digite aí nos comentários: eu quero, eu quero, eu quero, porque as cadeias se quebram. Está voltando para Jesus? Quantas? Uma vida. A segunda vida está chegando, pastor Jeremias. Aonde está a igreja? Aonde estão os escolhidos que glorificam a Deus? Traz ela para cá. Onde está a terceira vida? Vem, pastor, está vindo a terceira vida ali. Traz ele, traz ele. E Maraís, eu não te troco por nada. A terceira vida está chegando. Onde está chegando a terceira? O laço quebrou. Está chegando a quarta, pastor. É a quarta, é? Traz ele, traz esse escolhido aí, chorando. Está chorando, deixa. A quinta está vindo também, a quinta. A quinta está chegando. A quinta está chegando. A quinta chegou. Onde está a sexta? A sexta, vem. A sexta vida sai do teu lugar. Vem para Jesus. Onde está a sexta vida, vem? O Espírito Santo traz ele, traz ele, traz ele, traz ele. Isso, baixinho. Sexta vida está vindo. A sexta vida está vindo. Me oriente porque a hora foi embora. Onde está a sexta vida? À noite tem mais. Onde está a sexta vida? Rapaz, esse jovenzinho da amarela aí, traz ele pra cá que o céu tem negócio com ele. Traz ele, tá vindo, traz ele porque se tu não der glória a Deus, tu precisa nascer de novo. A sexta vida está chegando ali. Traz ele. Isso é congresso de jovens. Onde está a sétima? Vem. Isso, meu filho, vem chorando. Vem chorando.
oitava vida para Jesus? Você tem fé? Jesus pode salvar você aí. Onde está a oitava vida para Jesus? A oitava vida? A oitava ela? Onde está a nona vida para Jesus? Jesus é grande, é maravilhoso.